importante para Deus. Nosso coração, na verdade, é aquilo que Deus busca quando Ele olha para nós. As nossas palavras têm a sua importância. Os nossos gestos são importantes. Mas Deus, quando olha para nós, Ele olha para o nosso coração. Para Ele é o mais importante. Nós encontramos essa palavra tão forte no Provérbios. Deus dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos contemplem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. E essa palavra, né, esse pedido de Deus, é porque nem sempre o nosso coração é dele. Se o nosso coração fosse dele 100% em todos os momentos, na verdade ele não precisaria pedir, não é verdade? Mas às vezes nós permitimos que o nosso coração não fique disponível para Deus. Às vezes permitimos que o nosso coração simplesmente seja dono de si mesmo. O grande problema é que quando o nosso coração não pertence a Deus, nossa vida também não. Por mais que a gente fale com os nossos lábios, eu pertenço a Jesus, por mais que as nossas palavras elas ecoem dizendo eu pertenço a Jesus, se o nosso coração de fato não for dele, então a nossa vida não é dele. Nós estamos aqui para render o nosso coração. Dizer: Deus, a semana foi punk, mas o meu coração é teu. Foi difícil, eu sofri, eu ralei, apanhei um pouco da vida, mas o meu coração é teu. Meu coração te pertence, Senhor, cada momento, cada minuto. É onde nosso coração precisa estar, diante de Deus, diante do Senhor. Porque ninguém mais ama você como Ele ama. Ninguém mais ama você como Deus ama. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é inexplicável. Vamos orar. Vamos reconhecer esse amor. Vamos reconhecer a presença desse amor aqui hoje conosco. Em nome de Jesus.
Teus olhos estão, Senhor, sobre nós. E que o Senhor encontre nossos corações rendidos. Rendidos aos Teus pés. Reconhecendo o quanto nós precisamos de Ti. O quanto precisamos do Senhor. O quanto precisamos da Tua intervenção nas nossas vidas. O quanto precisamos da Tua doce presença, Senhor. Quanto precisamos que o nosso coração seja fortalecido no Senhor, nas Tuas promessas, na Tua palavra. O quanto precisamos, ó Deus, que o nosso coração volte a ter fé, a ter esperança, ó Deus. O quanto nós precisamos, Senhor, como nós precisamos, Deus, desta certeza, dia após dia, no meio das tribulações e dificuldades, aquela certeza clara de que o nosso coração é Teu, de que nada pode roubar, de que nada pode nos separar do Teu amor. Nada. Estamos aqui nessa noite, Deus, pela convicção de que fomos alcançados por esse amor. Nós reconhecemos. Reconhecemos o Teu amor demonstrado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Convidar você a ficar de pé, para a gente cantar sobre esse amor, adorar, louvar a Deus, em nome de Jesus. Nada nos separará.
Senhor, por esse amor que é imenso, que é inexplicável, mas que pode ser recebido, pode ser vivido. Obrigado porque esse amor se manifestou na pessoa de Jesus. Ele é o verdadeiro amor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Que os nossos olhos, Senhor, se abram para contemplar a tua glória e a tua majestade. Que os nossos sentidos sejam aguçados para perceber a tua glória. Porque quando enxergamos a tua glória, quando enxergamos o Rei da glória, nós somos tocados de maneira tão real, de maneira tão profunda, que nossa vida é transformada. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Rei da glória. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Cristo Jesus, o nome que está acima de todo nome. Cristo Jesus, Cristo Jesus, o teu trono está acima de todos os tronos. Cristo Jesus, tu estás exaltado acima de todos. Aleluia. Sim, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Aleluia. E nós declaramos isso hoje, nesse momento. Tu és o Senhor. Amém. Tu és o Rei da glória. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te damos glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus, amém. Pode se sentar aqui por um instante. Nossa reunião hoje, ela não pelo fato de ser mais curta, deixa de ser especial. Cada dia que nós estamos juntos, cada dia que nós podemos estar juntos, é um dia especial. Eu quero convidar as nossas crianças para a gente eles vão ter um momento, né, para poder se prepararem para o evento embaixo, né? Vai ter algo especial das crianças. É o primeiro, né? Primeira vez que as nossas crianças vão estar ministrando uma música especial ao Senhor hoje. Na hora que nós estávamos na hora do almoço, na hora de orar, ela pediu para orar, né? E para colocar isso diante de Deus, né? Agradecendo a oportunidade de dançar com o Senhor. Que lindo, né? Então, eu queria convidar as crianças para a gente orar com elas aqui, por favor. Todas as crianças, venham, venham, venham. Amém, amém, amém. Vamos orar? Pai, te agradecemos por cada preciosidade que o Senhor nos deu. Obrigado. Os filhos são herança do Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Declaramos sobre eles a tua graça. Declaramos sobre eles a tua paz. Amém. Declaramos sobre eles a riqueza que o Senhor tem para a vida deles. Então, em nome de Jesus, que eles tenham abertura, que eles tenham entendimento, que eles possam receber tudo que o Senhor tem para eles hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, abra o meu coração para compartilhar com vocês. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Livro de Romanos, no capítulo 12.
verso é um texto conhecido. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente fala sobre vontade de Deus, assim, nos meus mais de 20 anos de conversão, sempre que você vai perguntar a alguém sobre, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? A maioria das pessoas vão dizer: eu sei que Ele tem um propósito para a minha vida, eu sei que Deus tem algo para a minha vida, mas a pessoa não é capaz de dizer assim: a vontade de Deus para a minha vida é, e nomear aquilo que ela entende, aquilo que ela sabe que é a vontade de Deus para a vida dela. Ou eu estou viajando na maionese? E há muitas pessoas que elas vão correndo atrás de profetas, inclusive, nessa busca por conhecer a vontade de Deus. Às vezes de uma forma tão desesperada que elas precisam que alguém fale para elas qual é a vontade de Deus para a vida delas. E elas acreditam muitas vezes que esses profetas serão usados por Deus para falar com elas. Então, desde já eu quero dizer para você que eu acredito em profecia, porque a Bíblia fala sobre isso, que existem profetas, que existem dons dados às pessoas que os tornam profetas. Porém, nós precisamos de critérios, nós precisamos de entendimento para saber como que o dom de profecia se manifesta na igreja. Como que de fato Deus estabeleceu isso? Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que não devemos sair à procura de profetas para que eles nos falem a vontade de Deus. Porque esta é uma capacidade que Deus deu a cada um de nós de conhecer a vontade de Deus. Pelo menos é o que Paulo está dizendo. Ele diz: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, pastor, mas aí não está escrito conhecer a vontade de Deus, aí está escrito experimentar. Bom, se você está experimentando, vamos supor que você está comendo doce de leite. Você nunca tinha comido doce de leite antes. Ninguém diz para você que é doce de leite. E aí você começa a comer o doce de leite. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai dizer: que trem gostoso. Mineiro, né, gente? O doce de leite vem de onde? Que trem gostoso. O que é isso? Quem fez o doce de leite e deu o doce de leite a você vai dizer: é doce de leite. Não é assim? Não sei se você já teve essa experiência de comer alguma coisa que não sabia o que era e de repente procurar saber e a pessoa dizer para você que ela própria fez. Então veja bem, se você experimenta a vontade de Deus, é também natural que você saiba que aquilo é a vontade de Deus, por causa do próprio fruto que aquela vontade produz na sua vida.
porque é uma vontade boa, agradável e perfeita. Então, mas, o que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? Como é que nós nos tornamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque nós seremos mentirosos se nós dissermos que na nossa vida nós estamos 100% todos os dias, 24 horas, experimentando a vontade de Deus. Existem coisas que nós vivemos, coisas que nós fazemos, coisas que nós às vezes falamos, coisas que nós às vezes ouvimos, que decididamente não fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida, mas acontece, mas nós fazemos. Mas Paulo está dizendo que nós podemos ter uma certeza de sermos capazes de experimentar isso em cada momento das nossas vidas. Como? A primeira coisa que Paulo diz então é que existe algo que eu devo fazer. Eu devo oferecer. Eu devo oferecer. Oferecer o quê? Oferecer a mim mesmo. Eu devo oferecer mim mesmo a Deus. E esse é um conceito que às vezes nós não entendemos muito bem. Porque o que Paulo segue dizendo é uma realidade de uma prática que estava na cabeça daqueles povos antigos. Que vocês se ofereçam a si mesmos como sacrifício. Como sacrifício. Você se oferece como sacrifício. Interessante isso, né? Porque aquilo que é oferecido como sacrifício não é trazido de volta. Aqui, na ideia de Paulo ele está falando aos romanos, e os romanos eles tinham um costume chamado pagão de adorar outros deuses, e a esses outros deuses eles ofereciam sacrifícios. Assim como também o povo de Israel oferecia sacrifício a Deus, aqueles outros povos ofereciam sacrifícios a outros deuses. Mas era de conhecimento geral de que aquilo que é oferecido como um sacrifício não retorna para as mãos das pessoas que oferecem. É deixado no altar, é depositado ali. Então, quando Paulo chama essa ideia, dizendo que para experimentar a vontade de Deus, nós precisamos nos oferecer a nós mesmos, como sacrifício. Então, em primeiro lugar, tem que ser algo com essa consciência de que é para Deus sem volta. Você então ofereça em sacrifício. Mas aí tem uma outra coisa interessante. Todo sacrifício que era oferecido em altares, ele era oferecido imolado, ou seja, morto. Ele tinha que ser degolado e muitas vezes todo partido, né? Para ser oferecido, queimado e assim por diante. Mas Paulo então está mudando esse conceito, né? É lógico, porque Deus não iria querer que ninguém subisse em um altar, se degolasse como sacrifício para ele. Essa não é a questão. Mas ele está dizendo que nós devemos nos oferecer a nós mesmos como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, eu não tenho como oferecer a minha esposa como sacrifício para Deus. Ela não tem como me oferecer para Deus. Porque antes de tudo, esse sacrifício do qual Paulo está dizendo
é o sacrifício pessoal, quando eu mesmo, voluntariamente, me ofereço. E é interessante porque ele chama isso de culto racional. Isso é um culto racional. Ou seja, é algo que é feito com entendimento. É algo que é feito com entendimento. E uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que Deus nos chama para viver em sua presença com entendimento. É preciso ser voluntário, mas é preciso ter entendimento. É preciso ter experiências que são sobrenaturais, mas a decisão de se oferecer a Deus não é baseada nas experiências sobrenaturais, mas é baseada na consciência clara do Deus a quem você serve, do Deus a quem você se oferece. A consciência clara de que você é chamado para ser esse sacrifício. E é tão interessante essa ideia, porque aqui o sacrifício, ele perde os seus direitos, né? Porque ele pertence. O sacrifício, ele é de alguém. À medida que ele é oferecido, ele não se torna posse, ele se torna propriedade daquele para a qual ele foi oferecido. O sacrifício é como um presente. Então Paulo está dizendo que se eu quero experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, eu preciso me oferecer como um sacrifício. Eu preciso me oferecer voluntariamente, conscientemente, racionalmente, para ser recebido por Deus como um sacrifício. Falando assim, como eu disse, nós não percebemos muito essa questão, porque nós não temos uma cultura de sacrifício. Não é comum para a gente. Como é que nós podemos aplicar isso então na nossa vida? Como é que nós podemos então trazer para o nosso viver diário essa verdade? Como nós podemos entender isso de forma mais clara? Como que eu posso me oferecer para Deus como um sacrifício? Eu quero dizer para você que esse conceito que Paulo coloca aqui, na verdade não é um conceito novo. Ele está ampliando coisas que Jesus ensinou, talvez colocando de outra forma, porque nós somos assim, nós aprendemos muitas vezes uma verdade se ela nos é apresentada de formas diferentes. É interessante isso, porque como pastor eu já vivi isso de todos os jeitos, né? Mas é muito comum, por exemplo, a gente está aqui, aí às vezes a gente fala sobre graça, a gente fala várias pregações sobre graça, aí vem um convidado meu, um pastor convidado meu, e ele vai falar sobre graça também. Aí de repente aquilo que ele fala, o irmão chega e fala assim: não, entendi. Não porque ele nunca tenha ouvido falar sobre graça, mas porque talvez aquela verdade apresentada por aquele outro irmão foi apresentada de uma outra forma que ele ainda não tinha sido exposto a ela. E assim ele recebeu, e assim ele ouviu, e assim ele percebeu aquela verdade. Então Paulo, ele está dizendo na verdade algo que Jesus já disse de outra maneira.
Ele disse assim, Jesus disse assim: e se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui estão os mesmos elementos. Primeiro é voluntário, é aquele que quiser. Tem que querer, tem que ter vontade envolvida. Você já tentou dar remédio para quem não quer tomar remédio? Pais, então, né? Segura, né? Às vezes precisa até de guarda-chuva, né? Porque é muito complicado você dar remédio para quem não quer. É muito complicado você querer ajudar quem não quer ajuda. É muito complicado. Por isso, e não é apenas complicado, mas é também uma questão de bom senso, se é que eu posso dizer assim. Ninguém gosta de se relacionar com o outro sentindo que o outro está se relacionando com você apenas por obrigação. Não é ruim. Sabe essa coisa da esposa chega com o marido e diz assim: você nem fala que me ama, né? Aí o marido fala: não, mas eu te amo. Mas agora não adianta muito falar. Não adianta muito falar, por quê? Porque foi constrangido a falar. Foi constrangido a falar. Então, porque a questão é essa: a mulher cobra, aí o cara faz. Mas só que na hora que ele faz, aí já não adianta mais, porque vem tipo assim: tá. Se eu não tivesse cobrado, não tinha falado. Entende isso? Entende essa questão? Não é? Eu estou dizendo isso por experiência própria, né? É terrível, né? É terrível, porque o relacionamento que passa a viver essa situação, né, de que parece que o outro está se relacionando, sendo meio que constrangido a se relacionar, não é espontâneo, não é livre, não é por vontade própria, né? Traz também meio que uma desobrigação, traz um desgaste, traz algo tão ruim para a relação. E Deus sabe disso muito bem, afinal de contas foi Ele que nos criou. Ele nos criou com essa capacidade de decisão, com essa capacidade de definir o que queremos e o que não queremos. Deus também nos chama para um relacionamento, porque Ele poderia muito bem nos obrigar. Sim, porque Ele é Deus. Ele poderia simplesmente colocar em nós um neurônio do amor, né? que na nossa genética, né? Ou um gene, né? Algo na nossa genética que fosse determinante para que a gente amasse a Deus. Mas Deus não colocou, porque seria a mesma coisa que você criar um robô e colocar nele um chip, né? E esse chip programado para que esse robô dissesse para você assim, todo dia de manhã: eu te amo, você é lindo e maravilhoso, você é o cara, vai meu filho, porque o mundo é seu. E aí todo dia o robozinho falando: eu te amo. Você acha que ia realmente criar em você algum elo de afeto com o robô? Porque foi você mesmo que colocou nele um chip para dizer que ele te ama. Não faz sentido uma coisa dessa. Então Deus também não, Ele não colocou em nós algo para nos obrigar a fazer isso, mas Ele espera e nos convida a que voluntariamente nós o procuremos e nós possamos então dizer: Deus, eu te amo, eu quero te conhecer. E assim como Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, venha e me siga. É você que sai do seu lugar, é você que sai da sua comodidade, é você que sai do seu ambiente, é você que sai da sua zona de conforto, porque você vê em Jesus alguém para ser seguido, você vê em Jesus o alvo daquilo que você gostaria de ser. Então você larga as outras coisas
e vai para seguir Jesus. E eu digo para você que para algumas pessoas é uma experiência cheia de algo muito intenso, espiritual, poderoso. É como se Deus arrancasse você. Na verdade é isso que acontece, mas a pessoa sente isso, ela percebe isso com todos os seus, Deus arrancando você das trevas e trazendo para a luz, e você, e algo acontece dentro de você, e aquilo é maravilhoso, é poderoso. Outras pessoas não, é uma coisa mais gradativa, ela percebe, ela vai, ela se decide, e de repente ela realmente toma uma decisão, e ela larga tudo e segue a Jesus. Independentemente de como que isso acontece, mas acontece a partir do momento que você diz sim, acontece a partir do momento que você diz: Deus, eu te quero, eu quero de fato te seguir. Mas Jesus continua dizendo que ele quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dentro da cultura dominada pelo Império Romano, era muito comum que as pessoas soubessem exatamente o que servia, para que servia uma cruz. Quando alguém via o outro carregando uma cruz, ele já sabia. O que significava isso? Aquele está condenado para morrer, aquele ali está indo para o lugar de morte, ele vai morrer naquela cruz. Tem muita gente equivocada, achando que a cruz é a sogra, né, Cláudio? Às vezes até a esposa, né? Essa é a cruz que eu tenho que carregar, né? Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus está dizendo que é preciso morrer para si mesmo. E esse conceito é muito duro para nós. Porque se tem uma coisa que a gente quer, é viver. Se tem uma coisa que a gente quer, é viver, e viver intensamente. A gente quer viver intensamente. Só que a gente se engana achando que esse morrer que Jesus nos propõe é falta de viver. Porque a gente é ludibriado pela falsa vida que o mundo nos propõe, pelos falsos valores que o mundo nos propõe. Eu digo isso, queridos, porque eu nasci no lar evangélico, mas eu não me converti a não ser aos 14 anos de idade. Então, apesar de ter nascido no lar evangélico, o mundo me atraía. E como? Por quê? Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. E existe algo que apela para os nossos sentidos, para o nosso prazer, para os nossos desejos. E por causa da queda do homem, por causa do pecado que entrou na vida do homem, ele perdeu o controle desses desejos, desses sentimentos dentro de si. E eles se tornaram não apenas desejos, eles se tornaram concupiscência. E a palavra concupiscência, ela significa exatamente isso: desejo descontrolado. E aí a gente acha que suprindo esses desejos é viver. Mas só que a gente se esquece que esses desejos foram deturpados. E aí a gente vai numa busca desenfreada, achando que isso é a vida. Mas não é. Existe a tradução mais clássica do texto de Romanos, em que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os nossos corpos é que são a ligação que nós temos com esse plano de existência. Nós existimos aqui, agora, porque temos ou possuímos um corpo, habitamos um corpo. Estamos nesse corpo, e é esse corpo que nos liga à vida terrena. É esse corpo que nos liga à realidade dessa vida. E nós precisamos aprender a nos oferecer mente,
desejos, mas também corpo a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Sabe o que significa isso, querido? Isso significa que tudo aquilo que eu faço por meio do corpo, por meio do meu corpo, precisa ser oferecido para Deus. Sério isso, né? Sabe o que significa isso? Significa que na hora que eu estou na frente daquele pudim de leite condensado, e eu tenho que decidir se eu vou comer um pedaço só ou se eu vou comer metade do pudim. A minha vontade é de comer metade, mas ali eu preciso decidir o que é o meu corpo. Estou usando pudim de leite condensado, né? Mas tem gente que é a tal da picanha, né? É aquela gordurinha que entope a veia, né? Aquela, né? Que você já comeu lá os seus 400 gramas já, mas mesmo assim, como dizia um amigo meu, né? Se coubesse mais alguma coisa aqui, eu comia uma picanha, né? Eu gosto de sentir a comida aqui, ó. Ele dizia. Eu gosto de sentir a comida aqui, ó. Não tem que oferecer chazinho esses negócios, não. Se coubesse chá, eu comia carne. Né? E a gente não percebe isso, queridos. Né? Eu hoje, eu estou debaixo de uma disciplina com relação a isso. Por quê? Porque eu sempre fui formigão, sempre comi muito doce. Então hoje eu tenho que, mas seria muito melhor se há muitos anos atrás eu tivesse consciência acerca disso, de que o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício a Deus, e pertence a Deus, e por isso eu preciso cuidar bem. E cuidar bem significa então me alimentar bem, descansar bem. E agora eu preciso me emendar, eu preciso me exercitar. O Claudinho todo dia me chama para correr, né? Todo dia me chama para correr. Já conseguiu levar o Leandro. Já conseguiu levar até o Nildo, outro dia estava correndo com ele. O Felipe. Né? O Felipe chegou, né? Da Irlanda, né? Na verdade sim, já chegou com um churrasco lá em casa, né? Foi no dia do churrasco da igreja, ele já foi emplacando lá um churrascão, né? Mas o Claudinho já pegou e já botou ele para correr, né? No bom sentido, né? E ele fica me chamando, né, para correr, eu falo, não, para o meu joelho. Realmente eu tenho que fortalecer a musculatura do meu joelho, mas eu preciso fazer alguma coisa em termos físicos, né? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque se a verdade dessa palavra não se tornar prática, simples nas nossas vidas, então o que adianta? Porque não adianta ser teoria e filosofia para minha cabeça para eu ficar discussando. Rogo-vos, pois, irmãos, então Paulo quis dizer no original grego assim, assado, que se isso não for prática para mim, se isso não se transformar na minha vida diária, como que eu me ofereço? Como que eu me torno um sacrifício para Deus? É fazendo com que tudo que eu vivo, de fato, seja para Deus. E são decisões pequenas que nós vamos tomando diariamente. Como nós administramos o nosso dia, o nosso tempo, como nós administramos as nossas conversas, como nós administramos o nosso corpo, como nós administramos aquilo que possuímos, como nós administramos a nossa família. Tudo isso se torna um reflexo dessa consciência de que eu me ofereço como sacrifício a Deus, e por isso pertenço a Deus e sigo na vontade de Deus. Sigo na vontade de Deus. Hoje eu não vou ter tempo para falar sobre amoldar-se, porque antes de experimentar a vontade, ele diz: não se amoldem a este século. Mas irmãos,
Minha pergunta para você é a seguinte: o que na sua vida não tem sido oferecido como sacrifício para Deus? Ou até mesmo o que tem impedido você de se oferecer mais a Deus, de se entregar mais a Deus? Como é que você administra o seu corpo? Se você quer experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, então você precisa começar a pensar sobre isso, para que seja parte de um culto racional, parte de um culto que você pensa, de algo que você entende, e por isso você decide que será dessa forma. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, nesse tempo de egoísmo, individualismo que nós vivemos, às vezes nós somos tomados, Deus, por essa atitude tão humana de simplesmente achar que a vida deve ser vivida do nosso jeito, do jeito que nós achamos que tem que ser. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que nos chama para uma consciência diferente, que nos chama para nos desprender, que nos chama para experimentar a verdadeira vida. Hoje, aqui neste lugar, Senhor, eu te peço que as tuas palavras façam sentido para nós. Amém. As tuas palavras, Deus, nos levem a nos tornar pessoas mais amadurecidas na forma de administrar o seu tempo, o seu corpo, sua família, seus bens. Que a tua palavra, Senhor, ela crie em nós uma disposição para nos oferecer como sacrifício vivo, Senhor, cada dia das nossas vidas. Porque quando isso acontece, Senhor, nós conseguimos vencer a tentação, nós conseguimos vencer o pecado, nós conseguimos vencer a tristeza, nós conseguimos vencer a depressão, nós conseguimos vencer todo sentimento destrutivo que tenta nos destruir, que tenta nos prejudicar, simplesmente porque sabemos que pertencemos a Ti, que porque pertencemos a Ti, o Senhor cuida de nós, e porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é o mesmo Deus que nos ajuda a cada momento a viver. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a esse relacionamento, porque o Senhor nos convida, o Senhor nos chama para que voluntariamente sejamos teus, voluntariamente,
possamos viver intensamente aquilo que o Senhor preparou para nós. Dá-nos uma semana intensa, Deus, de entrega. Dá-nos uma semana intensa, Senhor, de sacrifício, de nos oferecermos como sacrifício. Dá-nos uma semana, Senhor, de experimentar